Boa noite. Muito bom estar com você aqui nessa noite. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. As mamães, feliz Dia das Mães. Deus abençoe vocês. As crianças irão para a salinha de 1 a 9 anos. E para eu não esquecer, porque provavelmente eu vou esquecer no final, porque eu estou sempre esquecendo as coisas. Você que é a mamãe, seu filho está lá na salinha, assim que acabar o culto, eu vou pedir para que você vá para lá rapidamente, tá? As mamães que estão com os bebês lá, com as crianças lá, vão para lá, porque eles querem fazer algo especial com vocês lá nesse momento, tá? Eu vou lembrar talvez no final do culto, se eu não lembrar, já avisei a vocês. Bem, gente, nós estamos na nossa série Os Enviados. Esse é o mês de maio, e nesse mês de maio, como a gente vai fazer o DIP, né? Existe o Dia da Igreja Perseguida, a gente sempre ora, a gente sempre faz um momento aqui. A gente também resolveu falar um pouco nesse mês, até o dia do DIP, né? Até o Dia da Igreja Perseguida, sobre missão, sobre a realidade da missão. A gente percebeu, né, o quanto que a gente precisava desenvolver essa verdade e essas coisas no nosso coração como igreja. Como que a gente precisa ter uma consciência real sobre isso. Então a gente orou e Deus nos levou a realmente falar com a igreja e pensarmos juntos com a igreja sobre aquilo que Ele está fazendo no mundo e sobre aquilo que Ele pode fazer na nossa vida no mundo. Então essa é uma série para a gente poder reencontrar o coração missionário da igreja. Na verdade, o coração missionário de Deus. O que está no coração de Deus? É para isso que a gente está aqui nesse tempo, né? E compreendendo que a missão não é só uma coisa que a gente fica num departamento compartimentalizada, algo que é um ministério específico, compreendendo que a missão não é só um programa eventual ou uma atividade só para os vocacionados. Não é só para isso. Na verdade, a gente vai ver aqui nesses domingos que a gente vai ficar aqui até o Senhor nos levar para outro assunto, que missão é a identidade da igreja. A missão está no cerne da igreja, a missão precisa estar com a igreja. E para isso eu queria que a gente pudesse abrir um salmo. Está cheio. Muito obrigado, meu amigo. Dessa vez você veio, olhou e voltou. Mas daqui a pouco você pode voltar para pegar aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 67. Salmos 67. Antes de ler, uma das coisas que mais me espanta na igreja cristã como um todo, um dos fenômenos mais assim interessantes, inclusive até, um dos fenômenos mais até virando comum na igreja, é o tanto que a gente esqueceu de coisas, tanto que a gente esqueceu, distorceu, colocou em outros lugares, parou de pensar, parou de imaginar. Quantas coisas que a gente fez como igreja que deixamos de um lado, colocamos em algum lugar e esquecemos como igreja, que são claríssimas na Escritura. Isso me assusta de vez em quando, porque a gente transformou o cristianismo em qualquer coisa e esquecemos daquilo que realmente está no cerne do que a gente entende como cristianismo. E a gente gastou tanto tempo pensando em outras coisas, elaborando tantas outras mensagens, imaginando tantas outras formas de viver com Jesus. Nós criamos planos A, planos B, planos C, planos D. Nós estamos criando vários planos para andar com Jesus, de maneira em que a gente esteja seguro ao andar com Jesus. De maneira que, se a gente puder, de alguma forma, só acreditar em Jesus e no fim não ir para o inferno, a gente vai. E a gente gastou vários tempos e horas para poder elaborar um novo tipo de cristianismo, esquecendo das coisas mais básicas, as coisas mais verdadeiras e comuns.
E aí a gente tem que ficar como igreja relembrando algo que para a igreja de Atos, para a igreja lá primitiva, era completamente normal. Eu lembro que quando saiu, eu sei que você está com a sua Bíblia aberta, já vou ler, fica tranquilo. É que veio uma coisa na minha cabeça aqui, irmão. É um negócio. Eu lembro que quando teve a pandemia, e aí o pessoal ficava falando muito do novo normal. Vocês lembram dessa expressão? Qual é o novo normal? O novo normal é isso, é aquilo. Na verdade, voltou tudo a mesma coisa, tudo normal de antes. Algumas coisas mudaram, para a próxima geração, muita coisa mudou. E a gente ficou com a ideia de um novo normal, e eu acho que a gente fez isso com o cristianismo também. Qual é o novo normal do cristianismo? Vamos inventar um novo normal, vamos inventar uma outra coisa que vai virar comum nas nossas igrejas, vai virar comum nas nossas pregações, e aí vai virar o normal da igreja. E a gente esqueceu completamente das coisas mais comuns e normais que Deus sempre pediu, mostrou, declarou, exigiu do seu povo. Aí esse salmo que a gente vai ler agora aqui entra exatamente nisso. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura. São poucos versículos. E veja bem, à medida que a gente for lendo, preste atenção nas palavras, preste atenção no fluxo desse salmo. É um cântico, é uma poesia, eles cantavam isso, era o cântico comum daquele povo. Olha o que diz a partir do versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos todos, ó Deus. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Esse salmo é muito bonito. E aqui de cara, se você já leu, prestou atenção na sua leitura, quantas coisas a gente poderia quebrar do cristianismo moderno só lendo esse salmo. O versículo 1, por exemplo: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O salmista está relembrando a bênção de Arão, lá de Números. Arão era o sumo sacerdote, e ele passou uma bênção que Deus deu a ele para que ele passasse essa bênção para o povo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Aí ele repete essa ideia de resplandecer sobre nós o rosto. Ou seja, o que é Deus resplandecer o rosto dele sobre nós? É uma ideia de proteger, de prover, de guardar e nos amar. Então o salmista relembra dizendo: seja Deus misericordioso conosco e que o rosto dele resplandeça sobre nós. Mas eu quero que você perceba que eu acredito que muita gente para nesse versículo e coloca esse versículo no quadro da casa, coloca esse texto aqui em alguma parte. Tem gente que acredita que provavelmente a Bíblia toda fala só sobre esse versículo 1. Só que no fluxo desse salmo aqui, o salmo começa com uma bênção para nós, para o povo de Deus, mas imediatamente ele mostra o porquê Deus nos abençoa. O porquê Deus nos dá as bênçãos dele, para que o seu povo veja e todas as nações vejam e conheçam a Deus. Veja o versículo 2. Para que? Vamos linkar os dois versículos, vamos conectar os dois versículos agora aqui. Olha só o que está dizendo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Vou repetir. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheçam os seus caminhos em todas as nações a sua salvação. A bênção de Israel, a bênção do povo de Deus, não é um fim em si mesma, é um instrumento. Ela é instrumental.
Não é uma coisa que termina ali. Por mais que você tenha ouvido a vida inteira que o que vale são as bênçãos de Deus. Por mais que você ore assim muitas vezes, Deus me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe. A bênção que Deus dá para o seu povo é um instrumento. É por isso que existe esse para quê. O objetivo das bênçãos, o objetivo do resplandecer do rosto de Deus sobre o seu povo é o conhecimento de Deus em todas as nações, em todos os povos, em todos os lugares. O versículo 3, então, nos leva para um clamor. O ponto alto, o refrão dessa música que o salmista escreve. O versículo 3 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Veja que o salmista não está pedindo para que as nações simplesmente temam a Deus. Ele vai pedir isso também. Ele também não está pedindo para que as nações se submetam a Deus pela força, porque Deus está obrigando essas nações a se submeterem. O salmista está clamando as nações a louvar a Deus com gratidão. Louvem nações, louvem povos, porque o alvo final das missões, o alvo final da igreja nesta terra é adorar ao Senhor, e adorar ao Senhor por meio da missão de fazer Deus conhecido e se tornar o mesmo Deus, o Deus que nós adoramos aqui nesta noite, a alegria das nações, a satisfação dos povos, a satisfação do nosso bairro, a alegria de Campo Grande. Deus é a alegria do Rio de Janeiro. Esse é o objetivo. Louvor é isso. Louvor é um transbordamento da satisfação que nós temos em Deus. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós louvamos a Deus. E uma vez que nós louvamos a Deus, mais satisfeitos nós ficamos em Deus, mais alegres nós ficamos em Deus, mais completos nós ficamos em Deus. Nos povos, nas nações, neste momento agora, existem muitas pessoas que não conhecem a Deus e, portanto, falta louvor, falta adoração. E é por isso, então, que nós precisamos continuar o caminho. Orar para que as nações louvem a Deus é orar para que as nações encontrem alegria. Alegria em Deus, satisfação em Deus. E aí o versículo 4 diz, veja comigo: alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Vamos fazer um exercício bíblicozinho aqui agora. Vai para o versículo 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Repare que o versículo 5 e o versículo 3 são a mesma coisa. São idênticos. Em qualquer versão, eles são idênticos, porque o versículo 3 e o versículo 5 são os refrões dessa música, é o refrão dessa canção que o salmista está cantando. E se você reparar, todo o salmo é estruturado para que encontre o seu ápice nesse versículo 4. O versículo 7 se encontra com o versículo 1, o versículo 6 se encontra com o versículo 2, o versículo 3 e 5 se repetem identicamente, para que então chegue no ápice, que é o versículo 4, que diz o governo justo de Deus. Exultem nações, se alegrem porque há um governo justo, ele guia as nações. Esse guiar aqui é a mesma palavra usada lá no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça. Deus é um Deus pastoral, é um pastor que está levando os povos, as nações e o seu povo para águas tranquilas. Deus é esse pastor justo, providencial. Ele é justo com os povos. Os poderosos estão destruindo as nações, mas há um governo justo. É o governo do Senhor. A repetição desses dois versículos 3 e 5 é uma técnica para enfatizar a resposta adequada que nós devemos ter no momento em que o governo justo de Deus é revelado a nós. Qual é a resposta? Qual é a resposta adequada no momento em que nós conhecemos a Deus? O que o texto está dizendo aí? É uma pergunta, irmãos. Assim, eu estou fazendo uma pergunta, né? Adoração, louvor é a resposta adequada no momento em que nós vemos a Deus.
no momento que nós conhecemos a Deus, no momento em que nós nos inteiramos com Deus. Quando as nações conhecem o justo, verdadeiro governo de Deus, elas só resta uma coisa para elas: louvar a Deus. A gente não está falando só de cânticos, nós estamos falando de alegria, de exultação, de adoração ao Senhor. Essa é a resposta adequada, por isso que tem essa repetição. E o versículo 6 então diz: a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. É importante lembrar também que esse salmo não era só um salmo para as nações, é um salmo que mostra a colheita de Israel. E é interessante porque o salmista coloca esse versículo aqui para mostrar que as bênçãos materiais de Israel eram somente um sermão, era uma mensagem, era uma pregação visual de Deus e da verdade de Deus, e como Deus era realmente diferente de todos os outros deuses. Todas as outras nações ao redor de Israel tinham que adorar deuses para que a planta crescesse. Acreditavam que se eles olhassem para algum deus em cima de um monte, a árvore ia crescer, o grão daria, haveria fruto na videira. Eles acreditavam nisso. Mas aqui, com o povo de Deus, é diferente. Com o povo de Deus, as bênçãos materiais, a colheita, o fruto, são apenas um sinal de que Deus é um Deus gracioso, misericordioso, provedor para o seu povo. Então fecha-se o ciclo desse salmo no versículo 7, que diz que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. O ciclo termina, a música termina com as nações temendo ao Senhor na medida que o Senhor nos abençoa. Na medida em que o Senhor nos dá bênçãos. O salmista, nesse salmo, a palavra de Deus não está só mostrando o propósito do povo de Deus aqui. Eu sei que a gente sempre pega os textos e traz para a gente, mas ele não está só mostrando o propósito do povo de Deus, da igreja de Israel. Ele está mostrando, acima de tudo, o propósito de Deus para o mundo. Não é uma coisa que a gente vai ter que absorver. Não é só uma tarefa que Deus nos deu na medida que Ele fiscaliza fazendo outras coisas. Não é só uma coisa que a igreja e Israel deveria executar enquanto ele está pensando em outras coisas. Esse salmo está mostrando o propósito, a perspectiva de Deus sobre o mundo e sobre as coisas. E como eu disse lá no começo, na maioria das vezes a gente pensa o cristianismo na nossa perspectiva, nos nossos conceitos, na forma que a gente olha e diz: é assim que é o cristianismo. Mas eu quero que você perceba que esse salmo só está mostrando para a gente o ponto de vista de Deus, o ponto de vista dele em toda a história. Desde o começo, em que ele cria o mundo, coloca lá Adão e Eva, e toda a história vai se desenvolvendo, se desenrolando, e nesse desenrolar, nesse desenvolver, o que ele está mostrando é o ponto de vista que ele tem das coisas, das bênçãos, das tiradas, dos nãos, dos sims, daquilo que ele está fazendo no mundo. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Israel. Deus abençoa para que todos o conheçam. João, todo cristão sabe disso. Esse é o problema. O problema é que o cristão sabe disso. Eu sei que tem gente que não sabe, mas o problema é que tem cristão que sabe disso e não muda nada. Continua com os próprios pontos de vista. E adora ir para um lugar, para aquele pregador, para aquela igreja, para aquele cubículo de gente que está propagando, mostrando as bênçãos de Deus, focando nas bênçãos de Deus, dizendo que Deus vai abençoar. Deus me livre, eu ouvi um pastor que diz que Deus vai tirar. As pessoas brincam que aqui na igreja a galera sai do culto, sai das EBDs, sai de tudo assim, triste, magoado, todo dolorido, porque é só coisa negativa. É só Deus assim, Deus está pedindo tudo de você. A gente fica falando assim o tempo todo. Deus me livre de ouvir um negócio desse.
A gente tem que ser positivo. Eu vou vencer. Eu sou um campeão, vencedor. Deus dá asas. Faz seu voo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que deveria ser aquilo que guia a igreja, que guia o seu povo, a voz de Deus como um som de muitas águas e muitas vezes como uma brisa, o ponto de vista de Deus está explícito. Você não precisa ser um teólogo para descobrir. Você não precisa entrar na faculdade para descobrir o ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus é esse é o ponto de vista de Deus. Então a igreja deveria realinhar a sua perspectiva e o seu ponto de vista com o ponto de vista de Deus. De acordo com a palavra de Deus que a gente acabou de ver, e a gente precisa justificar a pregação, justificar essa igreja, justificar porque nós estamos reunidos aqui, de acordo com a palavra de Deus, que é a justificativa de a gente se reunir aqui. O propósito de Deus é ser conhecido, ser louvado, ser apreciado e temido por todos os povos da terra, na medida em que Ele nos dá as coisas que a gente tem. Na medida em que Ele nos abençoa. E é interessante porque, como eu falei, esse salmo era um salmo de colheita. Era um salmo também que eles cantavam quando a colheita dava, quando o fruto acontecia, quando eles iam lá colher os grãos. Que bênção que Deus nos deu o trigo, que bênção que Deus nos deu a vide, que bênção que Deus nos deu o azeite, que bênção. É sobre uma colheita, mas quando a gente olha para esse salmo, é muito notável que a natureza, a coisa material é ofuscada nesse salmo. O salmista, ele está sendo movido por experiências, por esperanças que não tem nenhum elemento material apenas, egoísta. Nesse salmo aqui, no Salmo 67, nada importa senão a necessidade que o homem tem de Deus. Ó Deus, que seja conhecido na terra. Deus, que a sua salvação seja conhecida. Deus, que todos os povos te louvem. A intenção, a motivação interior dessa canção, desse salmista, da palavra de Deus, é que Deus seja conhecido. Que Deus seja visto. Que Deus seja apreciado. Eu acredito que é o oposto de talvez 70% a 80% da igreja que está pregando agora, reunida em algum momento agora aqui. No Rio de Janeiro, no Brasil. Isso não te assusta, meu irmão? Saber que talvez 80% da igreja que está reunida agora, nesse mesmo horário, pregando, tem várias pessoas pregando juntas agora, nesse momento. 80% está falando sobre bênçãos. 80% da igreja está simplesmente se reunindo para dentro de si mesma, pensando em como crescer para dentro. E esquece que quando a gente cresce para dentro, a gente implode. E aí, a gente vive reclamando, por que a vida é tão frustrada? Porque a gente esqueceu do ponto de vista de Deus. Deus abençoa o seu povo não para conforto privado, não para conforto individual, não é para isolamento, mas para que através da restauração que Ele faz na nossa vida, através da alegria naquilo que Ele nos dá, através das coisas que a gente acorda de manhã e tem, Ele seja conhecido e celebrado em todas as nações. É triste nós termos que fazer mês de missão, culto das missões, se esse é o modus operandi da igreja. Ou melhor, se esse é o modus operandi de Deus. De Deus. Você já parou para pensar? Eu lembro que certa vez uma pessoa chegou para mim falando assim: olha, eu quero muito ajudar missionário, eu quero poder dar um valor financeiro para missões, o que você me aconselha? E eu disse: olha, escolha um missionário fiel ao Senhor, que está trabalhando, que está fazendo a obra de Deus, que é fiel ao Senhor no sentido bíblico, no sentido... Enfim, você já sabe que a gente já ensinou quais obras a gente deve ajudar. E aí ela, depois de um tempo, me contou quem ela estava ajudando, e era aquela pessoa que é missionário porque só fala que é missionário. Aí eu chamei e falei assim: ô, minha irmã, eu acho que você não deveria estar ajudando pessoas que não estão envolvidas realmente com a missão. Só estão perdidas falando que estão na missão. Porque isso acontece às vezes.
Você já parou para pensar? Se a gente chegasse aqui, tivesse alguém que se levantasse aqui nessa igreja, não quero ir para o campo missionário. Eu não vou falar que é a Milena, não, porque vai ser pejorativo o que eu vou falar. Em nome de Jesus, Milena, sai disso da tua cabeça. Pensa, qual seria a sua opinião se aqui se levantasse um missionário que foi preparado por a gente, fez o FMC, depois fez um seminário, foi preparado por tudo, a gente pegou então, investiu nele, a gente pegou os recursos da igreja e vamos mensalmente ajudá-lo, a gente deu para ele todos os subsídios necessários, a gente deu as estruturas, treinou ele e a gente mandou ele lá para a Europa para que ele pudesse fazer o trabalho missionário. Aí quando chegou lá, toda vez que a gente entra em contato com ele, a gente fica perguntando, ele não faz nada, além de ficar turistando na Europa. Por isso que eu não acho que é a Milena. Apesar que a Milena gosta, de turistar. Já viu elas tirando as fotos dela, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou contando para vocês? Ele chegou na Europa e começou a turistar. A gente ajudou ele. Você está botando seu dinheiro todo mês lá para que ele possa fazer a obra de Deus. Aí ele foi para a Torre Eiffel. Depois foi para a Suíça. Ele está comendo a pizza italiana. Ele tira foto do gelato. E nenhum problema, irmãos. Isso a gente pode passear. Mas ele só está turistando. Está todo o dinheiro envolvido nele. Todo o dinheiro investido nele. E ele passeando. E aí quando a gente vai perguntar o que foi feito lá, sabe? Com o dinheiro que a igreja está mandando, com os recursos que a igreja está mandando, com o projeto que a gente deu para ele, da obra missionário, ele não pregou para ninguém nessa viagem, ele não pensou em ninguém nessa viagem, ele não elaborou nada nessa viagem, ele simplesmente está ali vivendo como um turista naquela região. Isso é um absurdo. Sim ou não, irmãos? Um absurdo. Meu Deus, que missionário é esse? E se eu disser que esse missionário é você? E se eu disser que é você? Deus investiu em você. Deu todo o suporte necessário para você. Ele simplesmente deu todas as ferramentas que você precisa. Você que acha que precisa de mais, mas ele te deu as ferramentas que você precisa. Colocou você no lugar certo, que você pensa que é errado, mas é o lugar certo. Colocou você lá, mas você anda nesta vida como se estivesse turistando. Como se você estivesse só passeando. O mundo, a vida, é onde eu simplesmente fico feliz com tudo que Deus está me dando. Você esquece quem te enviou, você esquece simplesmente quem te comissionou, você esquece que os recursos que você tem, as bênçãos que você tem deveriam servir um propósito, você esquece disso e você continua vivendo a sua vida como se fosse uma eterna distração. Você deveria ser o missionário enviado de Deus. Você não precisaria de uma igreja do Calvário, presbiteriana, batista, para poder te enviar. Deus já te enviou. Está sabendo, não? Ele já te enviou, te deu todas as coisas. Ele investiu pesado na sua vida, ele te colocou em lugares estratégicos. Quanta coisa você viveu hoje, imagina na tua vida, hein? Ele te deu dons que eu não tenho, que só você tem, que o outro que está do teu lado aí também não tem. Bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. E você desperdiçando. Comendo. Engordando. Gastando com comida. Você está comendo o sustento dos missionários. Você simplesmente está comendo os recursos que deveriam ser para os perdidos, que estão aqui em Campo Grande. Você está comendo, está dentro da sua barriga, e eu nem vou falar para onde vai depois. Os recursos que deveriam ser para as nações conhecerem a Deus estão indo pelo ralo, não, né? Pelo buraco da descarga. Há uma grande probabilidade de gente aqui, e eu também corro esse risco, ser esse missionário.
ser essa pessoa. Você não deveria andar por aí como se você estivesse passeando no campo de Deus. Você já está no campo missionário. Você só está passeando. Você deveria entender o seu lugar no mundo. É isso que o Salmo está levando a gente. Por isso que eu estou falando que em algum momento aconteceu com a igreja a gente pensar no nosso ponto de vista, na nossa perspectiva, e esquecer completamente da perspectiva de Deus. Esquecer completamente do ponto de vista de Deus. A nossa tendência é olhar a bênção para o consumo próprio. Graças a Deus que Deus me deu o carro. A gente até coloca no carro, foi Deus que me deu. A gente coloca no caminhão, foi Deus que me deu. Só te deu, irmão? Então eu torço para que quebre. Só te deu? Foi Deus que me deu essa casa de praia. Claro que foi Deus que te deu, meu irmão. Você pensa que você construiu essa casa da onde? Você tinha dinheiro do quê? Se essa força que você tem aí dentro é o quê? Esse vigor que você tem é o quê? Esse recurso que você tem financeiro é o quê? Esse recurso e talento que você tem é o quê? Todas as coisas que você tem foi Deus que te deu. Já dizia o irmão Lázaro, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Deus nos deu todas as coisas, nós já temos todas as coisas, mas não nos deu para um consumo pessoal e próprio. Nosso conforto, nossa segurança, nossa casa, nosso tempo, nossos recursos, nosso dinheiro, para que os povos conheçam o Senhor. Para o projeto de Deus, para a glória de Deus, a ponto de que aquilo que você escreve foi Deus que me deu, não seja nem mais teu. Seja do outro, seja do perdido, seja das nações, seja de Deus. Eu não quero nem bater na teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade já sabe qual é o problema, não é lá a teologia da prosperidade. Mas se a gente reparar, milhares e milhares de vezes a gente está igual à teologia da prosperidade, pô. Muitas vezes a gente está com a teologia da prosperidade, porque a gente cai, mesmo que sutil, sempre está buscando a bênção de Deus. Você já viu tuas orações? Senhor, me perdoa. Eu estou falando de mim. Quantas vezes as minhas orações são: Senhor, me abençoa minha família, não deixa acontecer nenhum mal. Para quê? Para quê? Senhor, aumenta os nossos recursos. Senhor, aumenta meu salário. Senhor, aumenta meu salário. Aí Deus aumenta o salário. A pessoa viaja para o Paraguai, para comprar um iPhone que ela não tem. Senhor, como eu preciso trocar de emprego. Quero trocar meu emprego para ter mais tempo e mais recurso financeiro. Aí Deus, toma! Mais tempo, mais recurso financeiro. O tempo eu gasto assistindo a série da Netflix que eu não deixei de assistir. E o recurso financeiro eu gasto comprando o lanche pelo 99 Food, pelo iFood, para assistir a série que eu estava precisando assistir. Mas a gente é contra a teologia da prosperidade. Deus me livre da teologia da prosperidade. Mas que Deus me abençoe, por favor, Senhor. Senhor, por favor, não deixa eu ficar sem bênção, não. A gente só quer a bênção de Deus, gente. A gente vê Deus como um provedor de bens e não como o Senhor da nossa vida. Não se assuste se você vive assim. E se até eu viver assim. De quando Jesus voltar, a gente for para o inferno. Não se assuste. Não, você pode passar o tempo inteiro na sua vida. Você pode ser aquela pessoa que fica 24 horas na igreja de segunda a segunda. Se você não tiver o ponto de vista de Deus, você perdeu o ponto de vista da vida. Se você não tiver o ponto de vista de Deus, você vai pensar só em você. É por isso que você vê tanta gente sem propósito na igreja. Gente com a vida toda truncada. Nada dá certo na vida. As coisas só dão errado. Parece que nunca tem dinheiro. Mas tem. Quando não tem, não tem dinheiro. Quando tem, é totalmente desorganizado e a coisa não vai para frente. Cheio de problemas, cheio de coisa, cheio de carrapicho. Aí você, meu Deus, por que isso assim? Ora para que Deus me abençoe. Ora para que Deus me dê isso. Ora, pastor, para que isso aconteça. Ó, pastor, ó, Deus, faz isso comigo, faz isso com aquilo. Mas é porque você está vivendo do seu ponto de vista. Você pode ter tudo. Você vai ver, meu Deus, joguei na Mega Sena na segunda-feira, ganhei. Agora estou feliz na minha vida.
vai ser a pessoa mais frustrada do mundo, porque você está vivendo com o seu ponto de vista. De acordo com você mesmo, de acordo com o que você imagina, que você pensa, que você acha que deveria ser, e não na perspectiva de Deus, aquele que dá para que outros sejam abençoados. Aquele que aumenta para que outros sejam aumentados. É assim que funciona. A gente corre esse risco. As pessoas vêm para a igreja por causa do consumo, mas eu quero que você entenda que Deus dá ao povo dele riquezas para que as pessoas do mundo conheçam a riqueza que é Jesus. Deus aumenta o seu salário para que você contribua mais, não para que você retenha mais. Deus te dá mais tempo para você gastar mais com os perdidos, não para você assistir as séries. Deus te dá bênçãos materiais, não é só para você colar o adesivo, foi Deus que me deu. Por que a gente não cola adesivo assim? Eu vou dar isso aqui. Por que a gente não bota adesivo assim? Foi Deus que me deu e agora eu vou dar também. Por que a gente não coloca? A gente não coloca porque a gente está pensando no nosso ponto de vista, nas nossas coisas, do nosso jeito. Mas existem nações e povos que não conhecem a Deus. E todas as coisas da sua vida que você está acumulando, você não vai levar. E se você for uma pessoa acumuladora de coisas, de segurança, de tudo, simplesmente não se assuste de no último dia você olhar para os olhos de fogo de Jesus e Ele dizer para você: eu não te conheço. Eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Você está percebendo que não tem uma coisa moral? E só vai para o inferno quem cometer adultério. Só vai para o inferno quem estiver vendo pornografia. Só vai para o inferno quem estiver mentindo. Aí a pessoa vai queimar no inferno. Vai para o inferno aquele que simplesmente não vive os propósitos de Deus, irmãos. As pessoas que são inimigas de Deus são aquelas que não estão pensando no ponto de vista de Deus. E estão dentro da igreja às vezes. Sempre pensando em como que Deus tem que me abençoar, como Deus tem que me dar, como Deus tem que me construir, como eu tenho que crescer, como eu tenho que ser, como eu tenho que ter. Mais e mais. Mas a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, está mostrando que nós já temos e nós teremos mais. E Deus vai nos abençoar mais, e glória a Deus por isso, amém, irmãos? Deus vai nos dar coisas amanhã, vai nos dar coisas daqui 5 anos, Deus vai nos abençoar, mas para uma coisa, para o propósito dEle, para as coisas dEle, para o projeto dEle, para a história dEle. E a história dEle envolve a alegria das nações nele. A história dEle envolve a bênção chegar aos povos. A bênção chegar nesse lugar. E a prova fundamental disso é o fato de que Ele enviou o seu Filho para nós. Ele nos deu o seu Filho. Nós estávamos completamente perdidos e Ele nos deu o seu Filho. Nós estávamos completamente deslocados e Ele nos deu o seu Filho. Ele nos salvou. E eu tenho uma teoria, tese, sei lá o que é, de que boa parte da igreja não entende o que fazer com seus recursos, com seu tempo, com sua vida, porque esqueceu o que Deus fez por ela. Porque esqueceu o que Deus fez por ela. Esqueceu de onde Deus nos tirou. Esqueceu do que Deus fez conosco. E diz que é crente. Diz que é da igreja. Mas esqueceu, e por causa disso o mundo está perecendo. A prova fundamental de que Deus está pensando, o ponto de vista de Deus é abençoar as nações, é o fator Cristo. Cristo é esse governador justo que vem e começa a reinar sobre os nossos corações, e é aquele que transmite a aliança da bênção das nações lá de Abraão. E ele faz isso morrendo numa cruz para que nós pudéssemos ter essa consciência. Jesus é a luz que resplandece sobre nós. Ele é o rosto resplandecente de Deus que a gente pode ver, mas tem muitos que não estão vendo. Muitos que não estão sabendo disso. Mas João, eu não sou nem um cristão.
Mas e o que eu faço? Eu estou aqui na igreja hoje, eu não sou crente, o que eu faço isso? Meu irmão, não estou falando se você é um cristão ou se não é um cristão. Você acordou hoje cheio de coisa. Você acordou hoje, você acordou. Ah, mas hoje eu acordei no chão, não numa cama. Mas acordou. Em um chão. Você é a prova viva, cristão ou não, da bondade de Deus, meu irmão. Você é a prova disso. E Deus está chamando você, também não cristão, para poder conhecê-lo e começar a fazer parte de uma coisa que Ele está fazendo no mundo desde o começo da história e então encontrar a satisfação e o propósito que você está procurando. Sabe por que a tua vida está toda truncada? Porque você está sem propósito. Deus está nos dando uma causa para viver e para morrer. Entrar na história dele para que as nações o conheçam. A sua vida está toda desvirtuada porque você não tem uma causa. E as causas que você tem colocado na sua vida para poder viver e morrer são causas completamente fúteis, que não conseguem sustentar a sua alma. Mas Deus está dizendo para você hoje que Ele tem uma história, que Ele tem um propósito, que Ele tem um projeto. E Ele está chamando você para se inserir nisso. Ele está chamando você e as suas bênçãos. Ele está chamando você e o seu dinheiro. Ele está chamando você e o seu recurso. Ele está chamando você e o seu tempo. Ele está chamando você. Agora, se Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar outros, abençoar as nações, então é mais provável... E, por favor, assim, está piscando uma coisa aqui? Tipo, obrigado. Parou, Toninho. Ela vai reclamar com o Luiz lá. Ó. É o Luiz e o Pedro. Vai lá, fala no ouvido deles. Tá piscando aqui no meu... Amém, irmãos? Então, se Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar, então é mais provável que Ele nos dê mais bênçãos quanto mais a gente abençoa. Não é mesmo? Se a lógica de Deus é que Ele está nos dando coisas com o objetivo de abençoar outros, então é muito provável que Ele nos abençoe mais na medida que a gente abençoe mais também outros. Que Ele nos responda daquilo que a gente tem pedido a Ele, porque agora a gente está direcionando aquilo que a gente está pedindo a Ele para que as nações o conheçam. É por isso. É muito mais provável. Um dos sinais de maturidade cristã, irmãos, um dos sinais mais profundos de que alguém é um cristão de verdade é que ele está inclinado a pensar da forma de Deus, a pegar todas as coisas e fazer o que Deus faz, de entender que nós não existimos para nós mesmos, não tem como existir para nós mesmos. É por isso que esse salmo está aqui. E a partir desse salmo, a gente vai ter que começar a fazer várias perguntas que eu quero que remexam sua cabeça mesmo. Eu quero que você saia com várias coisas na sua cabeça, com várias perguntas que você tem que fazer. Eu quero que você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça isso na sua vida, que você comece agora de ser levado para alguma dimensão, não sei, em que você vai olhar tudo que você tem. E você de alguma forma faça uma análise de tudo que você tem, o quanto tudo que você tem simplesmente está levando você para que outros sejam abençoados. É assim a sua vida? E não é só como pessoa, não. Comunitariamente a gente vai ter que ver isso. Por que Deus nos deu esse prédio? Por que Deus deu essa roupa que você tem? Por que Deus te deu esse trabalho que você tem? Por que Deus nos deu a liberdade que nós temos aqui no Brasil de pregar? Para quê? Por que Deus nos deu pessoas X, pessoas Y? Por quê? Para que Deus deu esse dom que eu tenho? Para quê? A pergunta vai continuar na nossa cabeça. Tudo isso que Ele nos deu, as nossas bênçãos, as nossas coisas, está servindo para o caminho de Deus ser conhecido entre as nações? Entre os povos? E é assim, então, que a gente se converte à missão de Deus. Quando nós respondemos essa pergunta positivamente: sim, Senhor, o meu tempo, o meu dinheiro, os meus recursos, o que eu tenho, os meus filhos, servem o seu propósito, o seu projeto. Todo cristão deveria
viver. E se você não consegue entender isso, ou está vivendo fora disso e se diz um cristão, repense o seu cristianismo. Porque todo cristão deveria viver como se Deus pedisse tudo dele hoje. Talvez ele não peça, talvez você vire empresário, tenha muito dinheiro, tenha 10 casas alugadas por aqui para o Campo Grande, e tudo bem, e não é pecado isso não. Mas você mesmo tendo ou não tendo, deveria viver como se Deus pedisse de você isso agora. Tão desprendido dessas coisas, que quando Deus pedisse mesmo, você só entregasse. É assim que a gente deveria pensar. E se Deus pedir de você essas coisas? E se Deus te conduzir para longe? E se Deus pedir o teu filho? E se Deus pedir o seu carro? E se Deus pedir o seu tempo? E se Ele quiser transformar a sua casa em um lugar de cura para os povos e para as nações? E se Ele tirar de você aquilo que você mais ama para servir o mundo? E se Ele pegar na sua mão e dizer, olhando nos seus olhos, me entrega tudo, porque eu tenho um projeto maior para a sua vida? E se Ele fizer isso? E se Ele olhar para você e falar assim, me dá o seu coração aqui na minha mão, e eu vou te levar para um lugar que você nem sabe ainda. Ô João, esse Deus não existe não. Pois esse é o Deus da Bíblia. E se Ele chegasse para você e falasse assim, eu preciso do seu tempo? E se Ele precisar das tuas noites, para você se tornar um intercessor da madrugada, você vai escolher o seu sono ou orar? E se Deus simplesmente querer os seus planos? E se Deus te pedir o seu trabalho? E se Deus falar assim, abandone todas as suas coisas confortáveis, seu dinheiro, seus recursos, abandone tudo isso e agora você vai viver pela fé? E se Ele tiver que fazer isso? E se Ele falar para você assim, solta o que você está segurando? Você não está pensando nessas coisas? Essas coisas não passam pela sua cabeça? Não passa que Ele pode chegar para você e falar assim, eu quero usar a sua vida para algo maior? E se Ele pedir o seu relacionamento, o seu namoro, se Ele pedir para que você deixe tudo, deixe seus pais para poder ir para o Oriente Médio e morrer lá? E se Ele pedir? Você vai entregar? Você está pensando sobre isso? Ou você simplesmente está construindo a sua vida em torno das suas próprias felicidades, que no final das contas não vão te dar alegria? Porque o que a gente está aprendendo a partir desse salmo aqui agora é que simplesmente viver para Deus é encontrar a felicidade da vida. Então você vai ter um tempo para pensar sobre isso. E aí, eu não quero que você pense sobre isso. Esse não é um tempo para você sair. A Thalia saindo ali, ó. Tá liberada, Thalia, tudo bem. Eu não sabia. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso. E eu quero muito que Deus abra os seus olhos. E sei lá, você veja tudo que você tem. E faça conta da sua vida. Porque Deus vai fazer quando Ele voltar. Ele vai fazer a conta da sua vida. A conta dos seus recursos. A conta do dinheiro que Ele está te dando. A conta das coisas que Ele te deu. O tempo. Tudo.
Então você vai ter um tempo para refletir sobre isso.